Flamengo abre conversas por novo técnico em 2024. Pedrão, essa história de Sampaoli demitido procede? Vamos repercutir isso também e tem informação sobre o Bruno Mendes, hein? Isso tudo e muito mais você vai acompanhar aqui, então assiste o vídeo completo, se inscreva no canal, meu querido. Tem um botão logo aqui embaixo que tu inscrever-se, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido, e hoje é mais um dia de treino no CT Ninho do Urubu, né? Vale lembrar que a expectativa é que De Arrascaeta e Luiz Araújo continuem no treino do Flamengo, continuem treinando no Flamengo para serem escalados no próximo confronto contra o São Paulo no domingo, jogo válido pelo segundo jogo, pela segunda partida da Copa do Brasil. Não é hoje que o Flamengo viaja, tem mais um treino amanhã no sábado e após o treino tem um descanso e os jogadores partem rumo ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, para enfrentar a equipe do São Paulo. Muita gente perguntando, Pedrão, vai ter Aeroflá? A torcida vai lá motivar os atletas e coisa e tal? Não sei, pelo menos não vi nenhum movimento pelas redes sociais indicando essa situação. A relação torcida-time não tá muito boa pelos resultados, pela temporada patética que o Flamengo vem fazendo, mas vou ficar atento a esses movimentos para ver se vai ter algum tipo de Aeroflá, algum tipo de apoio ao time nessa viagem para São Paulo, e aí eu trago para vocês. Não sei se vai ter, nem sei se não vai ter, tá? Não tô afirmando absolutamente nada, muita gente naturalmente fica nessa dúvida. Vou apurar, vou pesquisar e trago aqui para vocês, beleza? Só que, galera, eu vou falar uma coisa aqui agora que eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo não vai gostar e talvez até me critique aqui nos comentários. E eu entendo, até porque o futebol é paixão e todos nós somos apaixonados pelo nosso time, pelo nosso Flamengo. Cada torcedor é apaixonado pelo seu time. E o que eu vou falar de certa forma agora machuca. Mas a realidade, meus amigos, é que hoje o Vasco, mesmo na zona do rebaixamento, joga mais bola que o Flamengo. Infelizmente, essa é a realidade, meus amigos. O Vasco enfiou uma sacolada de 5-1 na equipe do Curitiba, né? O tal do Verratti só tem 7 jogos pelo Vasco na primeira divisão. Já tem mais gol que o Gabriel e também o Pedro no Campeonato Brasileiro. É uma verdadeira vergonha, gente, a temporada do Flamengo 2023. E aí, o Atlético Paranaense ontem, no finalzinho do jogo, estava secando o Atlético Paranaense. No final do jogo, aconteceu o resultado muito ruim para o Flamengo. O Atlético Paranaense venceu a sua partida e jogou o Flamengo para fora do G6. Ou seja, se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, o Flamengo estaria fora dos 6 times que vão para a próxima Copa Libertadores da América. Ah, mas aí é para pré-Libertadores. Não! Mesmo pré-Libertadores, o Flamengo estaria fora da Copa Libertadores da América. É uma vergonha. Ó, parabéns a todos os profissionais do Flamengo, as pessoas que tocam o futebol do Flamengo, que estão protagonizando esse momento do Flamengo fora do G6, com todo o investimento que o Flamengo tem. E aí, o Landim, lá em 2018, no seu discurso, né, que ele viria candidato ao Flamengo, ele falou tá aqui, ó. Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse em 2018 não gostar do 6º lugar em referência à colocação que foi festejada na gestão anterior Bandeira de Melo em 2017. O Flamengo estava em 6º no Brasileiro, mas não seja por isso, escreve aqui o Mauro César. O Atlético empurrou o time do Landim para a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, uma verdadeira vergonha. E cada dia que passa é mais vergonhoso. Então, gente, a gente vai ter que torcer muito para o nosso time vencer essa Copa do Brasil, senão vai ficar difícil buscar essa classificação na Copa Libertadores. E tem uma outra preocupação, porque eles vão botar o Arrascaeta, meu irmão, vai jogar lesionado mesmo. Não vai estar 100%, né? Não é que vai jogar lesionado, mas não vai estar 100%.
O risco da lesão do De Arrascaeta agravar com ele jogando é alto. Eu estava conversando isso com o Renato Benedito, né? Ele estava me explicando. O Flamengo não vencendo e agravando a lesão de Arrascaeta, vai ficar difícil correr atrás de uma vaga na Libertadores sem o jogador, né? Enfim, vamos torcer para que dê tudo certo, de Arrascaeta entre, faça diferença, o Flamengo vença, enfim, vamos torcer para dar tudo certo, meus amigos. O negócio é o seguinte, para vocês terem uma ideia como é ruim o momento do Flamengo, o Flamengo está a 3 jogos sem fazer gol e isso não acontecia desde março do ano de 2016. Ou seja, há 7 anos atrás isso não acontecia. Quando o Flamengo começou a criar um bom time ali no ano de 2016, que foi até vice-campeão brasileiro, se eu não me engano, terceiro, disputou ali tete a tete com o Palmeiras, o brasileiro, acabou que no final perdeu o gás e o Palmeiras venceu aquele brasileiro. Pois é, mas além do Flamengo não fazer nenhum gol nas últimas 3 partidas, o Flamengo não criou nenhuma grande chance de gol. Não é que não fez gol. O Flamengo sequer criou uma grande chance de gol. É um negócio impressionante. O Pedro, que sempre foi artilheiro, sempre fez gol pra caramba, não faz gol com a bola rolando, tirando pênalti, falta, gol de cabeça, de escanteio, coisa e tal, de falta. Ele não faz um gol de bola rolando há quase 3 meses. Tem 3 meses que o Pedro não faz um gol de bola rolando, gente. É um negócio impressionante. Aí tá aqui, ó. Enfim, vamos agora para outro assunto aqui que não tem nada a ver com o que eu tava falando, agora tá aqui. Isso tem que melhorar, hein? Porque senão vai ficar difícil do Flamengo vencer aí a Copa do Brasil e conquistar uma vaga na Libertadores. Galera, é o seguinte, além do show... O Maracanã virou casa de show agora, para piorar ainda mais o gramado no período que era pro gramado estar sendo recuperado, que é justamente no período que não vai ter jogo no Maracanã. A Ivete Sangalo, com todo respeito a Ivete Sangalo, não tô aqui falando sobre a Ivete Sangalo, mas a Ivete Sangalo anunciou um show no Maracanã no dia 20 de dezembro, 3 dias depois do show do Paul McCartney, que o Flamengo não estava sabendo do show do Paul McCartney, o governo do estado parece que aceitou o pedido do Paul McCartney, vai ter show lá, agora vai ter da Ivete Sangalo, daqui a pouco vai ter do outro, e o gramado, ó, detonado pro início da temporada do ano que vem, e quem paga o pato é o Flamengo, como sempre. Mas não quer correr atrás do estádio próprio, né? Realmente fica complicado, não dá nem para reclamar desse tipo de situação. E aí, meus amigos, né? Ontem teve a entrevista coletiva do Marcos Braz, eu não vou entrar mais nesse tema da briga, já tá desgastante isso, só vou comentar isso quando surgir as imagens, quando a polícia ter o parecer dela, entendeu? Se tiver matéria, realmente a gente comenta aí, mas não vou entrar mais nisso. A questão é, o Marcos Braz, segundo o Vene Casagrande, ligou para ele e pediu desculpas ao Vene Casagrande por ter insinuado que havia premeditado a situação envolvendo o dirigente e um torcedor do Flamengo. Portanto, o Braz ligou pro Vene, pediu, Vene, desculpa e coisa e tal, não era pra me ter falado aquilo, pelo menos deve ter sido mais ou menos assim a conversa entre eles. Então, problema resolvido. Pô, virou programa de fofoca, Pedro? Não, tô comentando aqui porque, né, é assunto, né? O Marcos Braz falou isso na coletiva e coisa e tal, o Vene não gostou, foi pro programa, falou poucas e boas e tá tudo desculpado, tá resolvido a situação. É por isso que eu falo, entendeu? Tem que esperar a coisa se completar, surgir as imagens, para aí a gente ter uma opinião mais embasada sobre o que realmente aconteceu. Meus amigos, o clima no Flamengo continua péssimo, o clima no Flamengo continua horrível, é o pior clima possível no clube, relata aqui o Vene Casagrande. Os jogadores estão totalmente desmotivados, entendeu? Esse é o Flamengo atual. Pô, eu vejo muita gente, Pedrão, para de criar crise. Não é criar crise, a gente está falando com sinceridade, falando a verdade aqui pro torcedor do Flamengo, não é questão ou não de criar crise. Cara, eu acho que apesar, né, desse momento horroroso que vive o Flamengo, eu acho que seria importante um apoio, sabe?
enfim, uma mobilização da torcida. Eu sei que eu não tô aqui cobrando da torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo já fez até muito, a torcida do Flamengo arrecadou R$150 mil em vaquinha, meus amigos, pro Flamengo fazer aquele papelão, entendeu? Teve artista doando 7 mil, 5 mil, eu doei, vários flamenguistas doaram, e quem não doou também participou da festa, e quem tava em casa ajudou também, torcendo pro Flamengo, mas não é que se a torcida não quiser fazer, que não faça, vai ser justo também, porque os caras realmente não estão merecendo, mas eu acho que seria importante uma mobilização, um apoio nesse momento, por mais que não vença, né? A torcida do Flamengo sempre fazendo a diferença e vai fazer a diferença lá em São Paulo, mesmo pagando caro no ingresso, né? Pagando 700, 770 reais no ingresso, um absurdo, por culpa da própria diretoria do Flamengo, enfim. Vamos ver se vai ter ou não o Aeroflap. Se não tiver também, não vou julgar de forma nenhuma, até porque o torcedor tá na razão dele de estar chateado com o que o Flamengo vem apresentando dentro do campo. Galera, vamos lá. Ó, entrando na situação do Bruno Mendes, o setorista do Corinthians, Samir Carvalho, que trabalha para o All Sport, traz a informação que o zagueiro Bruno Mendes tem uma proposta do Flamengo com luvas de quase 10 milhões de reais, meus amigos. Olha aí, o uruguaio também tem oferta de outros clubes, mas a do rubro-negro é a maior oferta que ele tem em mãos, ou seja, o Bruno Mendes teria o seu contrato encerrado com o Corinthians, ficaria livre no mercado e o Flamengo, em vez de pagar um valor para o Corinthians, ia pagar esses 10 milhões para o Bruno Mendes, como luva, porque não teria que pagar pelo passe do jogador, pagaria essa luva, mais o salário do jogador naturalmente. Então o Flamengo vai avançando nessa negociação com o Bruno Mendes, por mais que pessoas do Flamengo neguem, esse setorista do Corinthians sempre traz à tona esse tipo de informação. Eu, sinceramente, não vou opinar aqui, não sei se é bom jogador, não sei se é jogador ruim, até porque, sendo bem sincero, eu não assisto as partidas do Corinthians, beleza? Meu querido, vamos lá. Agora, informação sobre a tal reunião que aconteceu no Flamengo. O Vene Casagrande já havia trazido, né, essa informação ontem e alguns outros veículos de imprensa confirmaram, trouxeram a informação pelo mesmo sentido. Sampaoli já está demitido do Flamengo, mas calma, que é após o jogo, após a final de domingo. Aí tá aqui ele, ó. Informações dos bastidores do Ninho do Urubu nesta quinta-feira. Vamos lá. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, finalmente entendeu, compreendeu que não dá para seguir com o Sampaoli. Tentavam convencer o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, de que, ó, vamos tirar para a final. Não dá, ele não quer. Não adianta que ele não vai sair até a final, né, daqui a 2 dias, enfim, isso não vai acontecer. Mas, finalmente, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, entrou em um consenso com o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, com o Conselho do Futebol, né, que é definido por outras pessoas hoje em dia, que a gente vai comentar aqui, e está definido. Essa reunião, aliás, já aconteceu antes da reunião do Marcos Braz, da entrevista coletiva, e já está definido. O argentino não fica para 2024 e muito provavelmente deve sair do Flamengo após a final de domingo. Ainda não está cravado isso, tá? A data exata vai sair após o jogo, vai sair 2 dias depois do jogo, vai sair se só perder, né? Se ganhar, vai continuar até o final da temporada para tentar buscar Libertadores. Eu não vejo muito sentido em mantê-lo, até porque para 2024 o martelo já está batido. Nessa reunião o martelo foi batido e o Sampaoli não continua no Flamengo. Então está oficializada a definição pela saída do técnico do Flamengo, o Jorge Sampaoli. Agora a data, o horário, enfim, a gente precisa ainda apurar mais informações. E aí, o Conselho do Futebol é formado por Felipe Bueno, teoricamente aliado do BAP, mas não, quer dizer, ele não faz mais parte do Conselho há algum tempo, Reinaldo Belotti, CEO do clube, Diogo Lemos, Bernardo Amaral, vice-presidente de planejamento, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e o Bruno Spindel, diretor executivo.
É claro que a palavra maior desse conselho é do Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e também do presidente Rodolfo Landim, que é o presidente de tudo, é o presidente do clube. E está definida a saída do Sampaoli. Eu até comentei essa informação ontem por alto, né, no vídeo que eu postei de tarde, mas só para trazer aqui também a visão de outros veículos de imprensa. Quem trouxe inicialmente foi o Vini Casagrande e agora outros veículos estão publicando por aí e a saída do Sampaoli está confirmada. Aí, inclusive, o Felipe Bueno, ele não saiu do conselho do Flamengo porque ele quis. Ele saiu, na verdade, porque ele foi afastado pelo presidente Rodolfo Landim. Por que ele foi afastado? Aí eu realmente não sei, tá? Pelo menos o Vene não explicou essa situação. Então, meus amigos, o negócio teve essa reunião ontem, no CT do Ninho do Urubu, antes da coletiva do Marcos Braz. Até por isso, é engraçado, né? A assessoria de imprensa do Flamengo ainda falou, ó, o Braz não vai falar sobre futebol, né? E, claro, teve episódio lá, mas também não vai falar sobre futebol, né, meus amigos? Porque senão ele teria, sei lá, poderia acabar deixando escapar essa informação antes de uma final, enfim. Então o Sampaoli não continua no Flamengo. E aí, Pedrão, quem assume o Flamengo? Pois bem, ó, muito se fala na possibilidade de Jorge Jesus, porque está em vias de ser demitido da equipe do Al Hilal, tá? O Jorge Jesus, né, a ESPN parece que entrou em contato com o Jorge Jesus e ele falou o seguinte: o Al Hilal está em primeiro no campeonato, sem derrotas. Isso é conversa de maluco. Pelo menos foi o que o Jorge Jesus relatou à ESPN. Que a imprensa saudita, a imprensa da Arábia Saudita relata é outra coisa, que as pessoas não estão satisfeitas com o trabalho que ele vem fazendo lá, que tem problema de relacionamento com os jogadores, que os jogadores não estão gostando e coisa e tal. Isso aí é papo para outro cara, para outra conversa, até porque o foco da diretoria do Flamengo, na minha avaliação, infelizmente não é o Jorge Jesus. É o Tite, ex-técnico da seleção brasileira. Inclusive, o mesmo Samir Carvalho, que trabalha para o esporte setorista do Corinthians e naturalmente tem informações sobre o Tite, que é um técnico histórico da história do Corinthians, ele fala: Flamengo tem conversas em andamento com Gilmar Veloz, empresário do técnico Tite. Gente, nesse momento, a diretoria do Flamengo, qualquer pessoa do Flamengo, vai negar esse tipo de conversa, até porque a gente tem uma final aí chegando para domingo, né? Eles não vão comentar sobre isso, sequer vai ter entrevista coletiva agora sobre isso, e eles não vão vazar esse tipo de coisa, pelo menos acredito que não, tá? Mas o nome mais bem avaliado no Flamengo realmente para assumir para a próxima temporada é o de Adenor Bach, o Tite, tá? Por ser um técnico brasileiro. Pô, Pedrão, mas a diretoria do Flamengo sempre quis estrangeiro. Pois é, mas estrangeiro para estrangeiro, eles vão preferir o brasileiro. Porque as últimas experiências do Flamengo com técnicos estrangeiros, todas deram errado. Domenech deu errado, Vitor Pereira deu errado, Paulo Souza deu errado, Sampaoli deu errado. Aqueles técnicos, os técnicos brasileiros foram que deram pelo menos minimamente certo. O Rogério Ceni, bem ou mal, venceu o Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho, bem ou mal, chegou à final da Copa Libertadores. E o Dorival Júnior, né, venceu a Copa do Brasil e venceu a Copa Libertadores da América. Então tem essa avaliação. Pô, o Tite é o melhor dos brasileiros na avaliação deles. E eu acho até que pode ser realmente, né? Dos brasileiros ele é o melhor, né? Se a gente contrata brasileiro e dá certo, trazendo o Tite, né? De repente, essa é a avaliação, tá? E aí, tem aquela coisa do treinador paizão e coisa e tal. E aí também já se discute, quem sabe, né? Já que o Felipe Luiz, o Flamengo não deve renovar com o Felipe Luiz, o Tite publicamente já deu elogios ao Felipe Luiz, quanto ele entende de tática e coisa e tal. Hoje, o auxiliar do Tite é o filho dele, é o Matheus Bach. Mas a imprensa está repercutindo aí a possibilidade do Felipe Luiz virar um dos auxiliares técnicos do Tite durante o trabalho dele no Flamengo. Tem também essa conversa aí, tem também essa avaliação. Quem sabe, né, gente? Quem sabe pode acabar rolando, né? O pessoal repercutindo lá no
Twitter, o Euclides, enfim, que é um grande rubro-negro, sobre essa possibilidade aí, beleza? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o seu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.